Olá, olá, minha gente, salve, salve, graça e paz, como é que vocês estão? Bem demais? Firmes e fortes na leitura? Chegamos ao nosso 19º dia na leitura dos evangelhos, olha aí, ó, preenchido, tá preenchendo o seu, tá com o seu plano de leitura atualizado. Olha, já passamos pelo evangelho de Mateus, finalizamos ontem o evangelho de Marcos e hoje começaremos o evangelho de Lucas. Lucas era médico e com os detalhes que a profissão lhe deu, ele consegue narrar e relatar os evangelhos de uma maneira única. Para quem não sabe, Lucas não foi um dos discípulos de Jesus, né? Filho de gregos, ele escreve a sua carta para uma pessoa chamada Teófilo. E o foco de Lucas é narrar toda a história de Jesus com detalhes. Eu gosto muito de Lucas porque o relato dele é muito completo. Ele traz a infância, a juventude, a parte dos ensinamentos, os milagres, a obra de Cristo. É incrível. Fiquem preparados porque nós vamos entrar aqui no Evangelho. Com certeza, como dizem os historiadores, ler o Evangelho de Lucas é se assentar aos pés do Mestre e aprender dele. Vem comigo, hoje vamos ler no dia 19, Lucas 1 e 2. Espero que você esteja pronto com a sua Bíblia na mão. E vamos lá para mais um dia da nossa leitura dos Evangelhos. Você pode compartilhar esse link, fique à vontade, tá bom? Vamos juntos. Lucas capítulo 1, ele escrevendo para Teófilo. Caro Teófilo, sei que antes de mim outros autores já escreveram livros para contar os fatos acontecidos entre nós. Todos ouviram testemunhas oculares da história e entrevistaram intérpretes da palavra de Deus. Eu fiz o mesmo, pesquisando os fatos desde o começo. O que você vai ler agora é uma narrativa em ordem cronológica de tudo o que aconteceu com Jesus Cristo para que você permaneça firme na fé que abraçou. Essa é a introdução. E ele começa então falando sobre Zacarias. No período em que Herodes o Grande era o rei da Judéia, viveu entre nós um sacerdote de nome Zacarias. Ele trabalhava no templo em Jerusalém, num plantão conhecido como a escala de Abias, que foi um sumo sacerdote contemporâneo do rei Davi no século X antes da era cristã. Zacarias era casado com Isabel, que também era uma descendente de Arão, o primeiro sacerdote de Israel. O casal amava o Deus eterno e vivia de modo irrepreensível, seguindo fielmente todos os mandamentos da legislação mosaica vigente. Os dois que não tinham filhos porque Isabel era estéril já estavam bem idosos. Jerusalém, ano 6 da era cristã. Num dia em que Zacarias estava no seu plantão, no templo em Jerusalém foi feito o tradicional sorteio que definiu o nome do sacerdote que entraria na área consagrada à queima do incenso. Zacarias foi o escolhido. Enquanto isso, na área pública do templo, todos os participantes do culto oravam. Já lá dentro da área reservada, Zacarias estava em pé, do lado direito do altar do incenso, quando o anjo do Deus Eterno apareceu. O sacerdote ficou apavorado, achando que iria morrer, mas o anjo o tranquilizou. Zacarias, não fique com medo. Você orou ao Deus Eterno pedindo por um filho. Saiba, então, que Isabel ficará grávida. Vocês terão um menino e você porá nele o nome de João. Como o sacerdote ainda parecia preocupado, o anjo continuou. Alegre-se, Zacarias. A felicidade chegou para vocês e para muita gente. Seu filho, João, será especial para o Deus Eterno. Ele nunca beberá vinho ou qualquer outra bebida alcoólica, pois ele será cheio do Espírito Santo. Desde o momento de sua concepção, por intermédio dele, muitos israelitas se voltarão para o Deus Eterno, reconhecendo-no como soberano de suas vidas. Olhando mais firme para Zacarias, o anjo prosseguiu. Seu filho viverá como viveu Elias no passado. E por causa da sua mensagem, muitas famílias voltarão a viver em amor, muitas pessoas desorientadas passarão a fazer o que é certo, e todos os israelitas saberão como devem proceder. Zacarias interrompeu o anjo. Tudo bem, mas como eu posso ter certeza de que isso irá acontecer? Eu sou velho e minha esposa está velha. Como vamos ter um bebê? O anjo respondeu. Zacarias, eu sou Gabriel. Eu estou a serviço do Deus Eterno que me enviou do céu para conversar com você e lhe dar essa bela notícia. Por que você duvida? Zacarias nada respondeu. O anjo continuou. Para que cesse de duvidar, você ficará mudo até o dia em que o menino nascer. Aguarde e você verá acontecer tudo o que acabo de lhe dizer. Como a conversa se prolongou, Zacarias ficou na área do altar por mais tempo que o costume. O povo do lado de fora esperava impaciente o término da celebração.
Então Zacarias apareceu onde o povo ficava. Como ele não disse uma palavra sequer e se comunicava apenas por intermédio de sinais, as pessoas concluíram que o sacerdote tinha tido uma visão. Assim terminou o tempo de sua escala no plantão, Zacarias voltou para casa. Pouco depois, Isabel ficou grávida. Por precaução, ela ficou durante 5 meses em repouso sem sair de casa. Muito feliz, ela agradecia ao Deus Eterno. Ó Deus Eterno, eu te agradeço pela bênção que me concedes. Quando meu filho nascer, todos me respeitarão como mulher. Nazaré, ano 6 da era cristã. Quando Isabel, que morava em Jerusalém, estava no seu 6º mês de gestação, o Deus Eterno enviou o anjo Gabriel para outra missão. Ele foi ao encontro de uma jovem que era virgem e que morava em Nazaré, distante 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, na Galileia. Ela era noiva de José, um descendente do rei Davi. O nome da moça era Maria. Quando a encontrou, o anjo disse: Olá, abençoada, o Deus Eterno está com você. Ela ficou perturbada com o que ouviu, sem entender o que significavam aquelas palavras. O anjo, porém, a acalmou. Maria, não fique com medo. O Deus Eterno está abençoando você, fique tranquila. Maria ficou mais calma. O anjo prosseguiu: Você ficará grávida em breve. O filho que você irá conceber deverá receber o nome de Jesus. Ele será grande e viverá como filho do Altíssimo Deus Eterno. Ele será o sucessor do rei Davi, de cuja família você faz parte. Ele será para sempre o rei de Israel. Ele nunca deixará de ser rei. Surpresa, Maria perguntou ao anjo: Só tem um problema. Como ficarei grávida se nunca mantive relações sexuais com um homem comum? O anjo respondeu: Maria, fique tranquila. Vou dizer o que vai acontecer. O Espírito Santo entrará no seu ventre e envolverá você com o poder do Altíssimo Deus Eterno. Seu filho será também o filho do Deus Eterno. Maria ouvia atônita e o anjo continuou: Eu vou contar outra novidade. Isabel, a sua parente que vive em Jerusalém, está grávida e, apesar de ser idosa, ela está no 6º mês de gestação. Antes que Maria dissesse alguma coisa, o anjo lhe garantiu: Maria, para o Deus Eterno, o impossível não existe. Então Maria exclamou: Aqui estou disponível para trabalhar a serviço do Deus Eterno. Que ele faça comigo o que quiser, como acabo de ouvir. E o anjo foi embora. Jerusalém, ano 6. Assim que foi possível, Maria arrumou a mala e seguiu em direção a Jerusalém, na região montanhosa de Judá, no sul de Israel. Quando ela chegou à casa do casal e fez a saudação, o bebê que estava no ventre de Isabel se mexeu fortemente. Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, exclamou empolgada: Olá, Maria! Você é uma mulher abençoada. Abençoada também é o bebê que você está esperando. Para mim é uma grande honra receber na minha casa a mãe do nosso Cristo. Enquanto ainda se cumprimentavam, Isabel acrescentou: Maria, eu vou contar o que acaba de acontecer comigo. Assim que você me cumprimentou, senti que meu bebê estremeceu de alegria no meu ventre. Que sensação maravilhosa! Você é feliz por ser uma mulher de fé. Tudo o que o Deus Eterno lhe revelou vai acontecer. Então Maria falou sobre o que sentia, refletindo a experiência de Ana, contada em 1 Samuel 1, e citando várias passagens do Antigo Testamento. Eu estou muito feliz diante do meu Deus Eterno. Nele encontro alegria plena. Ele olhou para mim, sendo eu tão pequena, e me abençoou. Por causa disso, meu nome ficará na história como uma mulher cheia de felicidade. Grandes coisas o Deus Eterno me tem feito. Eu celebro a sua bondade, eu celebro a sua compaixão, que jamais acaba. Trago na minha memória que Ele é mesmo poderoso e desfaz o plano de quem é vaidoso. Ele tira dos tronos os insolentes e valoriza os humilhados, mas crentes. Os famintos são alimentados, os ricos são desprezados. Foi Ele que foi fiel à promessa, que fez a Abraão, nosso patriarca, protegeu Jacó e todos os seus descendentes desde os tempos antigos até agora, pela vontade de sua graça. Maria ficou hospedada durante 3 meses com Isabel, depois voltou para casa em Nazaré. No final da sua gestação, Isabel teve um filho. Seus parentes e vizinhos se alegraram diante da bênção vinda do Deus Eterno. Como era costume, no 8º dia de vida, o menino precisava ser circuncidado. Os parentes e vizinhos acompanharam os pais dele até o lugar do procedimento. Nesse momento, o menino também recebeu seu nome. Surgiu uma discussão, porque os parentes e vizinhos queriam que o bebê se chamasse Zacarias, em homenagem ao pai. Isabel não concordou. Zacarias? Não, de jeito nenhum. O nome dele será João.
Os parentes e vizinhos protestaram: mas que novidade é essa? Não tem ninguém na sua família com esse nome? Então apelaram para o pai e, por intermédio de sinais, perguntaram que nome ele preferia. Para responder, Zacarias pediu uma prancheta de madeira onde pudesse escrever e anotou. Então ele escreveu João e a discussão terminou. Nesse exato momento, Zacarias recuperou a fala e da sua boca saíram cânticos de exaltação ao Deus eterno. Seus parentes e vizinhos ficaram cheios de alegria e de fé. A notícia correu por toda Jerusalém e pelas cidades próximas. A curiosidade sobre o futuro de João crescia a cada dia. O Deus eterno cuidava do menino. Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo, proferiu a seguinte oração: Ó Deus eterno, o Deus em quem o povo de Israel crê, eu te louvo porque viestes até nós para nos libertar. Plena e poderosa é a tua presença entre nós, que somos descendentes de Davi, o rei que te serviu. Eu te louvo porque cumpres as tuas promessas, como anunciadas por teus antigos profetas. Eu te louvo porque nos libertas das mãos dos que planejam e executam a maldade. E não apenas no passado, não apenas na história, mas também agora. Porque o que dissestes a Abraão vale para hoje também. Seremos livres para adorar, seremos livres para crer, firmes na santidade e na justiça, como tu mesmo requeres. Depois voltou-se para o bebê e disse: Quanto a você, João, meu filho amado, profeta, por todos você será considerado, porque você preparará o caminho para o Cristo. Sempre falará em nome do Todo-Poderoso, para que em Israel haja salvação, para que em Israel haja confissão, para que em Israel haja perdão. Por sua boca saberemos que o Deus eterno estará para sempre conosco em carne e osso, para que vejamos o sol da justiça brilhar e possamos viver finalmente em paz. Que oração! E João crescia, firme e forte junto à sua família. Quando alcançou a juventude, João passou a viver no deserto, de onde saía para pregar por todo o Israel. Lucas capítulo 2. Belém, ano 5 da era cristã. César Augusto, imperador romano de 27 antes da era cristã até 14 já na era cristã, determinou que toda a população do império fosse recenseada. Por ocasião desse recenseamento, que foi o primeiro, Públio Quirino, que governava a região que os romanos chamavam de província da Síria e que incluía o território de Israel. Assim, no território de Israel, todas as pessoas tinham que retornar à cidade em que nasceram e ali para se alistar. Por isso, como outros fizeram, José saiu de Nazaré na Galileia e foi para Belém, também conhecida como cidade de Davi. José, que era descendente do rei Davi, levou consigo a sua esposa Maria, que estava grávida. Algum tempo depois de chegarem a Belém, chegou a hora de o bebê nascer. Como a cidade estava superlotada devido ao alistamento obrigatório, encontrava-se ocupado o quarto de hóspedes que ficava no segundo pavimento da casa em que estavam. Por isso, Maria teve que dar à luz ao seu primeiro filho no andar do térreo. Tendo nascido o bebê, ela vestiu o menino e o colocou na manjedoura, onde geralmente os animais se alimentavam. Em Belém havia uma região de pastagem onde os pastores moravam para cuidar dos rebanhos dia e noite. Na noite do nascimento de Jesus, um anjo apareceu a esses pastores. Eles viram o brilho da presença do Deus eterno e ficaram com medo. Contudo, o anjo lhes disse palavras animadoras: Não fiquem com medo. Eu vim até vocês para dar uma notícia que deixará o povo muito alegre. Os pastores aumentaram a sua atenção e ouviram o anjo dizer ainda: Saibam todos que hoje em Belém, que vocês chamam de cidade de Davi, nasceu o Salvador. Ele é o Cristo, ele é o próprio Deus. E antes que os pastores perguntassem como o encontrar, o anjo completou: Em Belém vocês encontrarão um menino de fraldas, ele estará deitado numa manjedoura. Tendo ele acabado de falar, surgiu ao seu lado um coro formado de anjos, louvando a Deus com a seguinte canção: Ao Deus eterno exaltamos no céu, para que haja paz no mundo entre os homens aos quais ele profundamente ama. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores decidiram: Vamos já a Belém. Precisamos ver o que o Deus eterno nos acaba de contar. E eles foram correndo. Quando chegaram, encontraram a casa onde Maria e José estavam hospedados. O menino estava deitado na manjedoura. Quando contaram sobre o encontro com os anjos, todos ficaram admirados. Maria, porém, guardou todas essas coisas no coração, refletindo sobre o seu significado. Em seguida, os pastores foram embora, agradecendo e louvando o Deus eterno por tudo que tinham ouvido e visto, sem nada esquecerem.
Quando o menino completou 8 dias, seus pais providenciaram para que fosse circuncidado em Belém e recebesse o nome de Jesus. A legislação judaica fixada por Moisés estabelecia que a mãe, quando terminasse o seu período de resguardo de 40 dias, deveria ir ao templo de Jerusalém para a cerimônia de consagração. Eis o que está escrito a respeito em Êxodo 13:2. Todo filho mais velho deve ser consagrado ao Deus eterno. Também está determinado em Levítico 12:8 que no caso de uma família pobre, na festa da consagração, os pais podiam oferecer um casal de rolinhas ou 2 pombinhos. José e Maria fizeram tudo isso no templo em Jerusalém, seguindo à risca o que mandava a legislação em vigor desde o tempo de Moisés. Entre os habitantes de Jerusalém havia um que se destacava, era Simeão. Ele era íntegro e fiel ao Deus eterno. Simeão tinha certeza de que o Cristo, que é Messias em hebraico, viria e por ele esperava. Simeão tinha intimidade com o Espírito Santo, que garantiu que ele não morreria antes que o Cristo chegasse. Certa vez, inspirado pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Ele estava lá quando Maria e José chegaram com Jesus para as cerimônias previstas para quando a criança nascesse. Simeão pegou Jesus no colo e exaltou o Deus eterno, orando assim: ó Deus eterno, eu já posso morrer. A tua palavra se cumpriu. Com os meus próprios olhos eu vi a tua salvação, preparada por ti para iluminar toda a humanidade, a qual alcançarás por intermédio de nossa nação. Os pais ficaram entusiasmados com o que ouviram a respeito do seu filho. Em seguida, Simeão abençoou a família de José com as seguintes palavras: o menino de vocês trará ao mesmo tempo alegria e tristeza. Ele abençoará muitos, mas denunciará a maldade de muitos também. Não haverá unanimidade em torno dele, muitos não o aceitarão, mas será assim que o Deus eterno julgará os corações. Depois olhou para a mãe de Jesus e disse: Maria, quando vir o que farão com ele, você sofrerá muito. Em Jerusalém vivia também uma mulher chamada Ana. Seu pai, Fanuel, era da tribo de Asser. Ela era profetisa. E tendo ficado viúva no 7º ano do seu casamento, nunca mais voltou a se casar. Quando a família de Jesus foi ao templo para a consagração, ela estava com 84 anos de idade. Ela fez do templo a sua casa e ali passava todo o seu tempo jejuando e orando. Ana entrou na área do altar enquanto Jesus estava sendo consagrado. Tendo visto o que viu, ela não parava de agradecer ao Deus eterno e de anunciar diante de todos que Jesus era o Cristo que o povo de Israel esperava. Assim, a família de Jesus cumpriu todas as instruções estabelecidas na legislação de Israel. E depois de um período escondidos no Egito, os 3 voltaram para Nazaré, na sua cidade natal, na Galileia. Ali o menino cresceu e se fortaleceu física e intelectualmente sob os cuidados do Deus eterno. Alguns anos se passaram. Era hábito da família de Jesus viajar de Nazaré a Jerusalém para participar da festa da Páscoa. Foi o que aconteceu também quando Jesus completou 12 anos de idade. Quando o período de 8 dias da festa acabou, todos os peregrinos voltaram para suas cidades. Durante a viagem de retorno, José e Maria não perceberam de imediato que Jesus não seguia com eles. Depois que notaram, acharam que estivesse misturado com outros peregrinos da caravana, todos os parentes ou amigos, e continuaram a viagem. Só no 2º dia, preocupados, começaram a procurar por ele. Em sua busca, acabaram voltando a Jerusalém. E então os encontraram 3 dias depois de terem sentido a sua falta, e ele estava no templo, numa classe de estudo bíblico. Como um bom aluno, ele ouvia o que os professores diziam, fazia perguntas e debatia com os mestres. Suas respostas inteligentes deixaram a todos maravilhados. Quando José e Maria o encontraram, ficaram muito felizes. Sua mãe, no entanto, perguntou: Menino, por que você fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos desesperados atrás de você. Jesus deu uma resposta surpreendente: Vocês me procuravam por quê? Meus queridos, vocês deviam saber que eu precisava ficar um pouco mais na casa do meu Pai eterno. Seus pais não compreenderam o que ele quis dizer, mas ficou tudo bem. Jesus retornou para Nazaré com seus pais, aos quais obedecia integralmente. Maria não esqueceu nenhum desses momentos. Jesus continuou crescendo física, intelectual e espiritualmente. Todos os que conheciam eram testemunhas do seu desenvolvimento. E assim fechamos o nosso dia 19, Lucas capítulo 1 e 2. Fantásticos relatos. Observa o detalhe de Lucas, como ele vai cuidadosamente, cronologicamente relatando todos os relatos, o início do ministério de João, da seu nascimento e agora com Jesus, desde a sua infância, e vamos seguindo. Amanhã vamos para o dia 20, metade, hein?
metade do nosso desafio de 40 dias, vamos ler Lucas 3 e 4. Eu espero contar com você aqui, nesse mesmo canal. Um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, que Deus te abençoe. Obrigado por ter estado comigo até agora. Fique em paz, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Até lá.